Mas quando, quando eu fui convidada para participar desse painel, eu me lembro que uma das coisas se dizia assim, mas você tem trabalhado muito o ecofeminismo, então como é que você enfrenta o drama das catástrofes climáticas a partir da fé cristã? Então, eu vou dizer assim, muito brevemente, o que que é e como é que nasce o ecofeminismo, porque vocês já sabem, e depois eu vou entrar no foco da minha questão, que é a fé cristã. Então, eu tenho sido solicitada para falar de ecofeminismo, mas sobretudo, ecofeminismo a partir da teologia cristã. Mas eu queria apenas situar que o que é mesmo o ecofeminismo. O ecofeminismo nasce de um grupo de mulheres feministas europeias e que apreenderam, captaram o quanto nessa destruição climática, na destruição da Terra, as vítimas são todos, mas especialmente quem carrega um peso bastante grande e diferenciado são as mulheres que têm que lidar com o cuidado da família, o cuidado dos filhos, aleitar, propor alimentos que sejam bons para as crianças. Então, elas perceberam, especialmente a partir de um grande evento que foi em 1986, o estouro da usina de Chernobyl e as consequências desse estouro na vida concreta das pessoas, e especialmente na vida das mulheres, que não conseguiram mais aleitar porque foram irradiadas. Não tinha leite de vaca e legumes para fazer comida para as crianças, porque todo o campo foi minado pelos, por esse desastre. Então, é nesse sentido que nasce o ecofeminismo, a busca da dignidade das mulheres, mas também a busca da dignidade do planeta. Não tem separação. E, claro, vocês vão dizer, mas os homens também. Só que essa bandeira foi levantada e tem sido levantada especialmente por diferentes grupos de mulheres. Então, como a gente vê que são os grandes problemas que suscitam grandes reflexões e suscitam caminhos para a gente descobrir quais são as possíveis soluções. Então, em grandes linhas, isso aí é o ecofeminismo, que eu tenho trabalhado bastante, companheiras do Chile, da Argentina, da Bolívia, também têm trabalhado bastante nessa linha de acoplar as lutas feministas com as lutas ambientais. Então, agora eu vou sair um pouquinho do ecofeminismo e vou entrar nas questões da fé cristã. Então, por que eu quero entrar? Porque eu acho que cada um de nós, quando vai começar uma luta, tem que começar a luta com os instrumentos que tem. E é muito interessante que, em geral, os cristãos e as cristãs, assim como também outras questões religiosas, quando a gente vai falar da questão climática, a gente aponta para o outro, a gente aponta para a destruição da floresta. Ai, que tragédia! A gente aponta para a destruição dos mares, a gente aponta para as geleiras, mas pouquíssimas vezes a gente aponta o dedo para nós, ou seja, o que nós estamos fazendo com os conteúdos religiosos que passamos para o povo, o que nós estamos
fortalecendo do ponto de vista da formação das crianças, da formação popular, que tipo de reflexão nós estamos oferecendo. Então, é nessa linha, por exemplo, que eu não vou ter tempo de fazer a análise toda, mas eu só queria lembrar que a fé cristã ela é muito mais do que o símbolo de Nicéia, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, etc., 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 que reúne as igrejas cristãs. Eu quero dizer que nós temos que ir mais além do formalismo das recitações que nós fazemos em nossas igrejas. Nós temos que ir mais além do formalismo, muitas vezes das citações que a gente faz da Bíblia, como se também o uso da Bíblia não tivesse um uso, digamos assim, responsável por essa crise climática. Então, a minha tese é que as religiões são responsáveis pela crise climática, são também responsáveis pela crise climática. Então, e é nesse sentido que eu tenho denunciado com outras companheiras, com mulheres e homens de diferentes credos religiosos também, o quanto a gente não realiza que há alguma coisa na formação religiosa que é dada que favorece a crise ambiental, que favorece o desprezo, que favorece a centralidade do clima, do meio ambiente, da natureza, né? Então, se a gente for olhar o que acontece nas nossas teologias, as nossas teologias e, com certeza, também as nossas leituras bíblicas são profundamente antropocêntricas. As nossas leituras bíblicas também são androcêntricas, é o homem o centro, mas são antropocêntricas. A gente lê a Bíblia como se ela tocasse apenas os seres humanos. A gente faz teologia, tudo bem que fazemos teologia para nós, mas os sujeitos da teologia não podem ser apenas os seres humanos, né? Então, a gente se admira, nossa, as geleiras caíram. Sei, mas escuta, o que eu fiz como pregação na minha igreja? Como é que eu estou abordando a questão teológica hoje? Então, acho que mudar esse horror da crise climática destrutiva da vida significa também um mea-culpa, significa também que eu tenho que rever as minhas crenças androcêntricas, antropocêntricas e minhas crenças que foram estabelecidas. Eu acho que a teologia cristã foi estabelecida, começou a ser estabelecida no terceiro e quarto século, com a dominação do Império Romano. Então, as nossas teologias são também colonialistas, são profundamente colonialistas. E a gente não se atém. Por que a gente não se atém? Porque a gente acredita que se há algum núcleo de verdade, se há algum núcleo que está isento dessa problemática, é a teologia. Não é verdade. Se há algum núcleo que está isento dessa destruição ambiental, são as religiões. Não é verdade. As religiões, nós religiosos, estamos absolutamente afundados na mesma, não tenho a palavra, mas vou usar uma palavra não muito bonita, na mesma sem-vergonhice destrutiva. Nós também temos uma responsabilidade quando, diante da crise climática e desde o lugar onde nós nos situamos. Então, o primeiro passo
não é apontar o dedo para... Embora eu possa apontar, eu devo apontar, mas ao mesmo tempo que eu aponto o dedo para o capitalismo, ao mesmo tempo que eu aponto o dedo para a exploração dos poços de petróleo, ao mesmo tempo que eu aponto o dedo para o desvio das águas dos rios, eu tenho que dizer o que eu estou transmitindo como crença. Que imagens de Deus eu estou propondo? Que imagens da fé, que ética eu estou propondo? E isso eu tenho percebido que muitas vezes as igrejas elas se juntam aos movimentos laicos, é verdade, mas não assumem, desculpa, a sua responsabilidade quanto aos conteúdos que veiculam. É como se os conteúdos fossem uma coisa assim, a parte, não, nós estamos falando da palavra de Deus. Não estamos falando da palavra de Deus. A palavra de Deus se situa na vida. A palavra, o que é mesmo a palavra de Deus, né? Então, acho que nós temos que... Ela está falando sobre crise climática. Para me parar? Não. Não, tudo bem. Então, acho que o que eu estou tentando propor é a inclusão das religiões na responsabilidade pela crise climática, a responsabilidade das religiões nos seus próprios conteúdos. E como esses conteúdos vão formando a nossa cabeça, as nossas emoções, e a gente acha que esses conteúdos são só verdadeiros. E eu queria introduzir a dúvida. A dúvida. Então, quando a gente fala de mas a tradição cristã é libertária. Meu olho, qual tradição cristã? Eu tenho que fazer a pergunta: qual a tradição cristã? Então, uma primeira coisa que eu acho que é importante é dizer que a crise climática ela não tem a ver só com a destruição das florestas, a destruição das geleiras, a destruição dos rios. Ela não tem a ver, ela está ligada a todas as outras questões econômicas, sociais, políticas, de gênero, identidades e questões de ordem religiosa. Se vocês olharem o cristianismo é uma religião que se apresentou de uma forma profundamente antropocêntrica, e a tal ponto que, bom, com exceção, eu acho que a igreja anglicana aqui é uma exceção, porque abre as portas para as mulheres, diferentemente de outras, mas a mensagem é que você tem que se submeter a um Deus imagem masculina, né? Então, eu queria salientar a interdependência total de todas essas crises com a crise religiosa, com uma crise religiosa seríssima, que nós estamos observando como as religiões estão se tornando cada vez mais conservadoras, mais arredias às problemáticas atuais, como elas se protegem, como elas adoram o mundo dos milagres, o mundo dualista. Não, aqui a gente não consegue, mas você dá dinheiro para ter o Deus, você faz isso, faz aquilo outro, e você vai conseguir. Então, nós estamos em cheio, proporcionando o crescimento da crise ecológica, climática, ambiental. Há que rever, né? Tem uma filósofa norte-americana que eu gosto muito, a Nancy Fraser, e ela diz
que o atual capitalismo no qual vivemos fortalece um estado canibal, ou seja, um estado em que a gente se come mutuamente. E esse estado em que a gente se come mutuamente, infelizmente, também está presente nas religiões. Basta a gente observar o que é que está acontecendo hoje, essas alianças com as políticas, essas alianças com o capitalismo, essas alianças com instituições internacionais, que a gente vai perceber que não estamos isentos, não estamos isentos da sem-vergonhice desse mundo. Então, por essa razão, por conta da destruição da vida, eu me pergunto sobre a urgente necessidade de introduzir novas significações aos nossos conteúdos teológicos. Então, eu me pergunto como não libertar, por que não libertar o cristianismo de suas raízes dualistas, na qual aprisionamos, das suas raízes sexistas, no qual aprisionamos, das suas raízes metafísicas. Quando eu digo metafísicas, eu estou dizendo assim que, infelizmente, e aí a minha igreja é mestra nisso, se soluciona o problema depois da morte, né? Você vai ter, tudo vai se resolver depois da morte, vai ter o céu depois da morte, aqui você pode se acabar, né? Então, e também como não nos libertarmos das essências que nós afirmamos, dos tipos de leitura essencialista que fazemos da escritura, né? E aí o convite para a gente é da gente observar o mundo. O convite é ouvir as pessoas, ouvir as comunidades, acabar introduzindo talvez novas parábolas, introduzir novos textos que ajudem as pessoas a pensarem, que não sejam textos que nós, catedráticos em Bíblia, tenhamos determinado qual é o sentido, mas permitir que as pessoas, eu não tenho tempo, mas poderia dar vários exemplos, como algumas ações a gente diz assim, para a pessoa que realizou, você está vendo? Você está vivendo Deus em você. Não é esperar que Deus faça uma mágica, mas você já está vivendo. Encontrei uma mulher na rua há pouco tempo que estava, eu já a conhecia, que estava dando de mamar para um bebezinho. Eu falei, mas é seu? Ela falou, não, o meu já está grande, mas eu ainda tenho leite. É da minha amiga. A criança está com desnutrição. Ela pegou a criança, estava amamentando. E a reflexão que eu ia fazer com essas mulheres era sobre a ação do bem. Eu falei, a ação do bem é Deus agindo em você. Você tornou Deus presente. Então, o que eu estou querendo dizer é para a gente sair de um certo caminho estreito, alargar e talvez traduzir cada vez mais a palavra Deus a partir das relações humanas. O Deus cristão é o Deus relacional. Se você dá o pão, se você divide o seu pão, a sua túnica, você vive algo que te transcende. Então, talvez a gente devesse acentuar muito mais outro tipo de teologia que nasce das práticas das pessoas. Acho que faz mais ou menos uns 30 anos que eu escrevi um livro sobre a questão do mal, e eu falava da zoe-diversidade de Deus, ou seja, da vida diversa do divino. Hoje eu não estou falando de zoe, porque está errado, mas é porque eu acho que eu me aproximo mais das pessoas falando, a vida é sempre maior. Vida sempre maior, em vez de usar a palavra, olha, Deus vai fazer a mágica para você. A vida é sempre maior, o mistério da vida, o mistério do amor, abrir esses conceitos, abrir para a prática
para o cuidado com a natureza, para você... Vamos limpar o rio, vamos limpar o nosso bairro, não vamos fazer isso. Quer dizer, nos aproximarmos cada vez mais, praticamente, e não apenas teoricamente, da tradição cristã. A tradição cristã é uma tradição que constrói relações de vida. Então, a partir dessa diversidade da vida, como eu dizia antes, Zoe diversidade, a vida diversa, a gente resgata uma dimensão ética que não é uma dimensão ética para os outros fazerem. É o que eu posso fazer? O que nós podemos fazer? Eu me lembro que teve um grupo no Recife que se colocou como tarefa de limpar uma parte do rio Capibaribe. Tiraram quilos e quilos de garrafas e até pneus. Então, o que eu quero dizer é que vamos colocar a nossa ação, e acho que essa seria a mutação e a revolução que, em favor do clima, que as religiões podem oferecer. As religiões podem oferecer uma crítica à sua própria constituição muito dogmática, né? E aí a gente tem assim sempre a tentação de dizer: olha, quem está fazendo isso é o mercado nacional e internacional, são essas grandes transações, eles é que estão disso. É verdade, estão. Também a gente pode pegar um outro lado. Mas quando chegar o socialismo, quando não tiver mais classe social, isso também é outra metafísica. É outra metafísica. Dar um salto sobre aquilo que é. Então, a convocatória do ecofeminismo é pôr os pés na terra, rever as mutações necessárias a partir das minhas próprias crenças e como é que eu as formulo e como é que eu as justifico. Então, acho que, nesse sentido, as religiões devem diminuir de tamanho, elas devem ser mais pequenas, relações mais reduzidas, mais comunitárias, em que as pequenas coisas são possíveis, não apenas conselhos, porque conselho a gente sabe dar, mas pequenas coisas sejam possíveis, né? E a gente poderia dar uma série de exemplos olhando o que está acontecendo nas comunidades populares hoje em dia. Então, é nessa linha que eu incluo o ecofeminismo como uma proposta de contribuição para que a gente consiga sanar algumas dificuldades da crise climática, algumas dificuldades da sujeira que está aí, e tudo, eleições entram aí, crenças, multiplicação de crenças religiosas as mais estapafúrdias que estão aí. A gente tem que estar atento e ajudar as pessoas a usarem a massa cinzenta, ajudar as pessoas a pensar. Nós não temos que fazer pregação para as pessoas aceitarem, mas nós temos que ajudar as pessoas a pensar naquilo que querem, naquilo que creem, naquilo que podem fazer. Então, aí, claro que
as perguntas que nós formulamos, as inquietações, né? Para onde a gente vai, o que, que a gente está sentindo. Eu diria assim, a saída é a gente se dar as mãos a partir de coisas pequenas. E a partir dessas coisas pequenas nos convocarmos mutuamente para coisas maiores. Muito obrigada.